Vamos tentar dar resposta a uma pergunta que é uma pergunta pertinente, que é: será que o nosso corpo não nos começa a dar sinais de que algo já não está bem, muito antes até de nós termos consciência disso e a nossa vida começar a mudar? É essa questão que nós hoje vamos tentar dar resposta e para termos esta resposta temos aqui, contamos com a ajuda de uma convidada muito especial, que é a Raquel Albuquerque. Olá Obrigada. Raquel, bem-vinda ao Entre Obrigada. Ser. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Ahm, a Raquel é engenheira agrónoma de formação e ainda exerceu durante alguns anos nesta profissão, mas a dado momento percebeu que não era isso que lhe enchia a alma e não era esse o caminho que queria continuar a percorrer e fez uma transição para uma atividade um pouco diferente. Enverdou pelo mundo da naturopatia e da aromoterapia. Mas para falar melhor do que eu sobre isso, só mesmo a Raquel. Obrigada, Isabel, aqui pelo convite e por este programa incrível. Acho que realmente as pessoas estão a precisar de tomadas de consciência e é bonito este trabalho que estás a fazer para trazer essa tomada de consciência às pessoas que estão ali, claro, a ver. Muito obrigada. Então, aqui falando um bocadinho do meu percurso, não querendo ser massivo, aqui eu acho que foi importante nós percebermos que às vezes nós temos transições e mudanças de vida que vão acontecendo. Às vezes não tem de ser uma decisão assim muito dura. No meu caso, a minha formação base é em Engenharia de Ciências Agrárias, que é Engenharia Agrónoma, onde eu trabalhei durante 7 anos na produção de plantas aromáticas e medicinais, mas foi durante isso tudo que eu percebi que gostava mais da parte terapêutica das plantas do que propriamente da parte da produção. E foi por aí que eu comecei, tá? Foi algo que foi fluido, claro que houve ali um momento, decisão que eu tinha de decidir se continuava a trabalhar como engenheira agrónoma ou se entretanto fiz formação na área da naturopatia, aromaterapia clínica, se depois enverdava por aí, Mas porque tiveste consciência desse momento exato? sim, porque eu tive de tomar a decisão de deixar de trabalhar por conta de outrem e lançar-me. Mas o que é que te leva a isso? O que é que Como é que eu sentias? cheguei lá? Sim. Então, eu durante muitos anos, e esta história já contei várias vezes, mas acho que aqui vai ser importante reforçar, eu sofria de enxaquecas. Eu costumo Ah, dizer que ok. era aquele tipo de enxaqueca que tinha direito a tudo. Eu ficava com náuseas, vómitos, deitada numa cama, tipo, não podia ter luz, som. E foi quando eu comecei a estudar a parte da fitoterapia, que é o uso das plantas medicinais, a parte terapêutica, quando eu comecei a estudar a aromaterapia e comecei a usar em mim, que eu consegui resolver este problema de saúde que já me acompanhava há anos. E quem tem ou quem já teve enxaqueca está perfeitamente que é muito limitante, porque a qualquer momento podemos ficar mal. E quando eu percebi que, ok, isto é incrível, isto conseguiu ajudar-me, então eu tenho muito gosto de partilhar estas coisas e então comecei a ajudar familiares, amigos, amigos dos amigos e sem eu dar conta quase, né, uma expressão, sem eu dar conta eu já estava a fazer consultas a pessoas que eu não conhecia, porque eram amigos dos outros amigos e então foi algo que foi muito fluido. Mas eu trabalhava das 9 às 6 numa empresa de produção de plantas aromáticas em Cai, eu saía às 6, 6 e meia, fazia consultas em horário pós-laboral, não é? Chegou uma altura que proporcionou-se eu sair da empresa e eu tinha duas hipóteses. Ou eu continuava a trabalhar na área da agronomia, ou eu dava o salto. E escolhi correr atrás daquilo que eu sabia que me fazia vibrar. Não é? Eu acho que nós podemos E ter não sentiste sucesso. medo ou foi um processo Senti, claro que senti, sentiste? porque eu saio de um processo onde eu trabalho por conta de outrem, de um processo onde eu recebo um ordenado fixo e de repente, hum, como é que vai ser agora? E eu tinha um plano, era o plano A que tinha de dar certo, e depois tinha o plano B, que era, tinha de dar certo também. Por isso, e eu confio muito, eu confio muito que as coisas quando têm de acontecer, que acontecem e tudo aquilo que nós precisamos no momento certo está lá. Não foi sempre fácil, mesmo em termos económicos, houve fases bastante difíceis, mas eu confiar, e isto é muito daquilo que eu tento transmitir aos meus pacientes, aos meus alunos, que é confia, faz a tua parte, não é? Sentada à Claro. sombra da banana, faz a tua parte, mas confia que no momento que tu vais precisar as coisas vão estar lá. E, e sempre foi algo que eu acreditei. Há um mantra que eu uso muito, que não é é o meu mantra, mas não fui eu. Eu li isto em algum sítio, não sei dizer onde, que é dá o passo que o universo põe no chão. Ok. Não é? Eu tenho pulseirinhas, canetas, sacos a dizer isso, e trazido um. É assim, tenho que trazer.
E quando tu confias que se tu des o passo que está alinhado com aquilo que faz vibrar, é aquilo que a tua alma, não é, está ali Sim. a querer realmente que seja o teu caminho. Se tu estás a dar o passo certo, não tem como correr a mal. Tu sentes, não é? Tu Completamente. sentes quando estás a Tu trabalhar, por sabes, mais intenso, por mais, mas que te enche a alma yes, e chegas ao fim do dia feliz e sentes quando já é já um está a ser por peso, já obrigação. é, É isso. ok, já é cansaço atrás de cansaço, não Exatamente, é? exatamente. E foi basicamente então o que te aconteceu, Foi. é isso? Eu percebi que o que eu fazia não é que eu não gostasse, eu gostava do trabalho que eu fazia na parte da produção das plantas medicinais, mas não me preenchia. Como é que E tu vais para essa como é como é que que tu eu fui? decides ser Olha, engenheira agrónoma? não é uma história, nem é bonita, nem é interessante. Na verdade, era. Eu não sabia o que é que eu queria fazer. Eu cheguei a. Na verdade, quando eu fiz aqueles testes psicotécnicos do nono ano, dava Ok, agricultura e medicina e saúde. ok, E saúde para mim era ou enfermagem ou medicina. E favor de agulhas e de sangue, nunca na vida. Eu vou ok. lá para a saúde, nunca. E saúde, E cura, saúde e que giro. agricultura. E o psicólogo, na altura, muito embasbacado, a falar com a minha mãe, a dizer: sabe, a sua filha esteve aqui, tem área da saúde, mas tem a parte da agricultura. E era a minha mãe na brincadeira com ele: pois ela vai passear as ovelhinhas para o meio do monte, assim. Mas ele ficou muito constrangido, porque nem todos os pais devem aceitar bem que Agricultura e que o tal, filho ou a filha, não é, vai para a quer trabalhar na agricultura. agricultura. E aquilo ficou. Nunca mais me lembrei disso. Eu sabia que gostava da área de ciências, letras para mim é terrível, Esquece. artes também, nem por isso. Fui para ciências. E cheguei ao 12º, eu sabia que não queria isto, não queria aquilo, não queria. Eu tenho média para. Foi mesmo assim. Olha, isto é plantas, é giro, deixei ver o que é. Pronto, foi isso. Por isso, não é uma história encantadora, foi Ok. mesmo. E sabes que eu olho para trás e eu até acho que isto é muito giro, é tu perceberes que às vezes pequenas coisas te levam a um grande, não digo final, porque óbvio que não estou no final, mas te levam a um grande caminho. Porque se eu não tivesse escolhido e se eu não tivesse ido para engenharia de ciências agrárias, se eu não tivesse trabalhado nessa área, Sim, eu, se calhar, sim. eu não me tinha apaixonado pela parte terapêutica das plantas, pelos óleos essenciais, se calhar eu não estava aqui. Mas o que é engraçado é que eu, passado muitos anos, olhei para trás e disse: o psicólogo tinha razão, eu liguei à agricultura à saúde. Que eu trabalho com as Sim, plantas medicinais e óleos essenciais na saúde. exatamente. Então, eu não me lembro de nome do senhor, não sei quem era, mas Ele sabe, havia de ter foi contacto com muito ele a dizer competente. que realmente foi incrível como é que ele fez essa leitura e só passado muitos anos é que fiz não é, este encaixe, não é, que disse: olha, realmente faz sentido. Mas foi um deixar ir. E às vezes as pessoas pensam: não, é preciso ter histórias fantásticas, que apareceu isto, aconteceu aquilo. Não, eu olho para trás, não teve grande interesse, mas foi essa, uma coisa tão básica de deixar fluir, que às vezes nos leva onde nós precisamos de ir e às vezes nós não valorizamos. Ainda no outro dia estava o Pedro a contar a história, não é, da pessoa que foi fazer surf e entretanto aquilo mudou-lhe a vida, não é? E não foi eu fazer surf que mudou nada, aquilo que mudou foi realmente aquilo que se proporcionou a partir daquele momento. E às vezes podem esperar que seja tudo fantástico e tudo muito impactante, pequenas coisas, e olhar para essas pequenas coisas e agradecer, ainda bem que eu posso falar. Que eu acho que o mais difícil na minha transição, deixei a parte da agronomia e passei para a parte de terapias não convencionais. Hoje em dia eu trabalho porque tenho cédula profissional em naturopatia, trabalho na área da saúde, mas é uma escolha aqui, sabe? Licenciatura, tenho não sei quantos anos, na altura a minha licenciatura ainda era de 5 anos, não Era de é? 5 anos. Eu vou deitar agora tudo ao lixo, porque se eu não tivesse passado por ali, eu não tinha seguido este caminho. E todo o conhecimento que eu adquiri esta parte mais, porque não está ligado, mas está, porque a parte da agronomia está ligada àquilo que eu trabalho, porque eu trabalho com plantas. Exatamente. Por isso nunca foi perda. Às vezes, Até ai, mas acelerou, digamos, esse teu conhecimento profundo da forma como muito, são produzidas as plantas. muito. E sabes que eu acredito que esse meu conhecimento, eu costumo dizer que é os conhecimentos dos bastidores, traz-me até algum diferencial relativamente às outras pessoas que não conhecem o que está para trás. Não é? Diz-me uma coisa, nestes processos de transição, portanto, em que as pessoas, naquele momento em que já não são quem eram, mas também ainda não sabem em quem se estão a tornar, digamos, nesta falta de clareza, nesta falta de direção, em que medida é que a aromoterapia ou a Naturopatia, naturopatia podem ajudar as pessoas nestes processos?
Olha, aqui eu até vou-me direcionar mais para a parte da aromaterapia, porque nós com os óleos essenciais conseguimos algo incrível. Eu tenho formação em muitas áreas distintas das terapias não convencionais, mas porquê é que eu sou tão fascinada na aromaterapia? Nós conseguimos trabalhar a parte física, porque os óleos essenciais têm uma ação farmacológica, uma ação analgésica, anti-inflamatória, microbiana, temos isso, mas depois temos a parte que trabalha a parte mental e a parte emocional. Porque Ok. através dos cheiros nós temos uma ligação direta ao nosso sistema límbico, que é quase como se fosse a central das nossas emoções. E quando nós usamos os óleos essenciais através da inalação, nós conseguimos trabalhar a nossa parte emocional. E o que é que acontece quando uma pessoa está perdida, não é? Porque é mesmo isso, a Sim, pessoa que há sente-se aquele perdida e fica, nevoeiro, não é? eu já não estou satisfeita com o que eu estou a fazer, mas eu também não sei onde quero ir. Então, às vezes, trabalhar a parte emocional através dos óleos essenciais, trabalham os medos, as incertezas, as raivas muitas vezes reprimidas, tristezas, porque a pessoa sente que não está no caminho certo e a pessoa se consegue equilibrar, vai trazer clareza mental para a pessoa conseguir ver mais à frente, porque às vezes está aqui à frente da pessoa, ela é que não está a conseguir ver, que acha que precisa de um sinal gigante. Às vezes, nas coisas, às vezes é fazer uma pequena formação ou então ter determinada conversa com alguém. Porque as pessoas não podem estar à espera que a vida mude porque tem um acontecimento muito marcante. Às vezes não, são pequenas coisas. Dar essas pequenas coisas. E a aromaterapia ajuda nesse sentido, um equilíbrio psicoemocional, físico. Muitas vezes o que é que traz? E vindo um bocadinho ao tema deste episódio, o corpo começa a dar sinais. A pessoa começa a ter dores nas mãos, a pessoa começa a ter dores nos joelhos, a pessoa começa a ter dores nas costas, a pessoa desenvolve problemas oncológicos, a pessoa torce, coisas completamente distintas. Às vezes precisa de parar e pensar, "Ok, não é porque que me está a acontecer a mim, é para quê? Para Para quê? que isto me está a acontecer?" Se a pessoa parar um bocadinho e entender que se calhar aquela dor no joelho começou desde que ela deixou de sentir que fazia parte daquele local, daquela profissão, ela se calhar vai perceber que no momento e quando ela realmente estiver alinhada com aquilo que ela quer fazer, quer dizer que não tenha a tratar a parte física, porque há uma somatização, porque nós temos a parte emocional, depois acaba por somatizar no corpo, por isso temos de tratar a parte física também, mas temos de tratar a parte emocional. Quando entramos nesta linha que é trabalhar a parte emocional associada às doenças, é incrível, porque a pessoa às vezes está anos e anos a fio doente e quando percebe o porquê dessa doença, hum, tratar a Às doença e vezes equilibrar a também a parte emocional. medicina convencional, hum, enfim, deixa alguma. Tem uma abordagem muito sintomática, é isso, não Exato, tem de ser mau, porque precisamos, às vezes, a pessoa tem uma dor, um desconforto, é preciso, exatamente. e eu acho que é importante esta conjugação. Pois é isso, é que depois fica incompleto, acaba por não se trabalhar às vezes a verdadeira raiz do problema, não é? Exatamente. Porque o que é que acontece? Quando nós temos uma patologia e temos uma abordagem única e exclusivamente sintomática, que é eu tenho uma dor em determinado sítio, vou fazer algo para tirar aquela dor. Fica sem aquela dor, mas vai ser apenas por um curto espaço de tempo, porque o padrão emocional associado àquela dor, àquela doença, está lá. Então Exato. vai voltar a aparecer à frente. Então aqui é isso, é tratar a parte física, mas também a parte emocional Sim. associada às patologias. Foi algo que no início me fazia muita confusão, porque há muita gente se calhar está daquele lado a ver e dizer, isso é tudo muito giro, mas eu sou, a minha formação base é engenharia, eu venho das engenharias. Foi muito difícil para quem vem, né, de uma engenharia entrar nisto, mas Foi preciso coragem para fazeres essa mudança, não foi, é? Porque foi. uma engenheira vai para terapeuta. Como é que foi? Tiveste muitas reações adversas? Olha, por acaso não tive. Não Não? tive, Ok, porquê? Porque as pessoas percebiam, porque isto foi muito, como te disse, gradual. Eu ok. trabalhava na parte da produção das plantas medicinais, comecei a estudar aromaterapia, depois disse, ok, isto é fantástico, maravilhoso, mas não chega, então foi quando eu fui fazer a formação em naturopatia e eu comecei a usar entre aspas, as pessoas à minha volta como cobaias, porque as pessoas tinham determinados problemas de estômago. E, Raquel, não tens aí nada das tuas coisas. E eu lá ia e faziam ou plantas ou óleos essenciais. Então as pessoas perceberam que aquilo realmente funcionava. Então Exato. acabou por ser algo que, quando eu dei o salto, na verdade eu já estava a trabalhar, porque eu trabalhava não é, como engenheira agrónoma até às 6, 6h30, depois fazia consultas. E muitos dos meus pacientes, quem eram? Os meus familiares, eram os meus amigos, que como sentiam na pele
realmente aquilo funcionava, disse: "Vai, vai, tu tens jeito, tu gostas", e acabei por ter esse apoio para dar esse salto. O medo aparece sempre, e será que vai funcionar, será que não vai, não é? Claro que tinha o plano A e o B, que era o mesmo, que era tinha de dar certo, mas o medo estava lá, não vou dizer que não estivesse, não é? A Eu não questão sei é qual é a tua acreditar. experiência, mas eu tenho acompanhado várias pessoas e o que muitas vezes impede as pessoas de avançar, mesmo já quando têm consciência que não estão bem, que já não faz sentido a vida que estão a levar, é precisamente o medo. E como é que vai ser se eu deixar, se eu agora deixar o que faço hoje, que no fundo é o que me identifica, é o que me dá a identidade, como é que eu vou ficar? Sentes isso também? Olha, eu não senti isso. Não senti isso por um motivo, porque eu sempre acreditei que eu não sou aquilo que eu faço. Exato, exato. E acho que aquilo que foi a minha grande base neste percurso de transição foi uma base de desenvolvimento pessoal. Eu trabalho muito a parte do desenvolvimento pessoal, espiritual, energético. Deu-me uma base que posso fazer professora de matemática, posso ser engenheira agrónoma, posso ser naturopata. Raquel é Raquel, a essência é aquela. Agora, como eu vou impactar as pessoas que estão à minha volta vai ser diferente, mas se eu for professora de matemática, vou impactar de uma forma, se eu for naturopata, vou impactar de outra. Eu nunca senti isso e por isso eu acho que é Ok. importante, e posso dizer que, não vou dizer que é um segredo, que não é um segredo, mas o ponto-chave aqui e a grande mudança mesmo a nível profissional foi quando eu cada vez mais olhar para dentro, no sentido de isto é sobre mim, não é sobre o que está à minha volta, porque o que está à minha volta é um reflexo do que está dentro. Ou seja, tiveste uma necessidade quase de afastares um pouco, não Para é? fazer. Quase como o arquétipo do ermita, não é? Sim, é um bocado, Para é um refletires bocado isso. e deixares de ouvir o ruído que está, todo o ruído que está à volta e que muitas vezes é o que inibe nos processos de transição, não É é? porque se a pessoa acha que eu sou engenheiro e agora vão deixar de olhar para mim como engenheiro, e na altura havia pessoas que me continuavam a chamar engenheiro, mas eu já nem me identificava com aquilo. Mas é nós percebermos: ok, eu posso ser engenheira, posso ser cozinheira, eu posso ser cabeleireira, independentemente daquilo que eu esteja a fazer, se eu estou feliz com o que estou a fazer e se aquilo que eu gosto está a ter impacto positivo nos outros, se eu estou a pôr aquilo que é a minha paixão ao serviço dos outros, vai correr bem e eu vou estar feliz. Vou a fazer as pessoas que estão à minha volta felizes também, não é? Então, mas eu entendo isso, porque eu também tenho muita gente em consulta que às vezes tem essa dualidade. Mas O que é que darias como conselho? Porque isto é muito comum, é um muito, comportamento é, muito é, recorrente. Portanto, então em casamentos que pronto, que estão mais, está mais do que comprovado que são infelizes, mas não conseguem dar o passo porque uma coisa tão simples, o status que aquela relação faz, traz, a forma como são vistos pela família, pelos amigos, portanto, claro. se pudesses dar um conselho, Olha, posso, se calhar um conselho que possa ter até alguma validação, porque também passei por uma situação de um relacionamento de 25 anos onde eu cheguei, não dá mais, não é? ok, E é muito, mais uma vez, quer seja a nível pessoal, profissional, é muito olhar para dentro, o cuida de ti, fica bem, cuida da tua saúde, cuida da tua saúde mental. É ficarmos de bem e em paz connosco, importa aquilo que os outros vão pensar. Eu sou aquela pessoa, agora cada vez menos, porque é uma debilidade minha, de não querer desagradar os outros, de ter ok. muita dificuldade de dizer que não. Era muito, agora não vou dizer que estou perfeita, eu ainda tenho um caminho gigante pela frente, mas foi muito esse trabalho interno de isto sobre, é sobre mim, é sobre mim. Então, quer seja a nível pessoal, a nível profissional, o importante é porque se eu não estou bem, as pessoas à minha volta também não vão estar, num casamento os filhos também não vão estar, não é? E nós percebermos que é, é sobre aquilo que está cá dentro, não é sobre aquilo que os outros vão dizer, porque mesmo a nível de momento, fora, achavam que era incrível, não é? Era, não é? Pronto, como tudo. A questão é que eu fazia parecer que era incrível para Exato. fora, mas cá dentro não era. E então é nós percebermos bem com isso, só perco. Não é? Então
Vamos pôr em primeiro lugar. E eu digo isto aos meus filhos. Eu, antes de ser mãe, eu achava que se um dia que eu for mãe, eu vou engolir estas palavras que eu estou a dizer, que é, a pessoa mais importante na nossa vida somos nós. E eu disse, ok, mãe, se calhar vai ser diferente, que eu vou ter filhos. E eu continuo a dizer, eu tenho 2 filhos, a Maria Rita e o Guilherme, que têm 9 e 12 anos, 12 e 9. Digo-lhes, a pessoa mais importante na minha vida sou eu, porque se eu estiver bem, eu não vou ter capacidade de vos dar tudo aquilo que preciso. Eu quero que vocês saibam que na vossa vida a pessoa mais importante tem de ser sempre vocês. Porque não me adianta eu dizer que eles são a pessoa mais importante da minha vida e depois quero que eles digam que a pessoa mais importante na vida deles são eles. Não, Exatamente. mas tu estás a dizer isso, mas não fazes. Eu até costumo dar um exemplo que todos nós conhecemos, é tu quando vais no avião e se houver necessidade de Exatamente, pôr uso o as mesmo. máscaras A de quem é que pões primeiro, oxigênio, não é? o que nos aconselham é primeiro os adultos, que é para depois estarmos bem para poder Para ajudar poder ajudar, as mesmo crianças. isso. Portanto, no fundo, reflete um bocadinho Tal e isso. Nós qual. temos que estar bem para podermos ser boas mães, Mesmo, bons pais, não mesmo. é? Portanto, nós temos que de facto estar bem. E eu, antes de ser mãe, achava que isto é muito bonito eu dizer, porque eu não tenho filhos. Um dia que tenha filhos, eu vou engolir as minhas palavras e fico feliz por não o fazer. Porque isto dá-nos o quê? Dá-nos uma força, dizer eu tenho que estar bem por mim, meus filhos, amigos, não é? Pela minha família. Agora, é importante que a pessoa perceba que se ela está em primeiro lugar, não é o que os outros dizem, o que os outros pensam, não interessa se te vão dizer, mas estudaste uma vida toda para aquilo e agora vais largar tudo. E vai, ai, que loucura agora que te passou pela cabeça, porque às vezes as pessoas são, ai, agora está tolinha, agora tem uma crise de identidade. Não, Houve algum momento em que te arrependeste? Não? eu demoro muito a tomar uma decisão, mas quando eu Ok. tomo, pelo menos até o momento, não é? Mas quando eu tomo, normalmente foi algo que já, na verdade, já estava decidido antes de eu dar o passo, não é? E é algo que eu demoro, mas tem que ser uma coisa bem enraizada, bem estruturada para eu dar esse passo. E na verdade nunca me arrependi Qual mesmo foi assim o teu medo? de não ter capacidade económica para chegar ao final do mês e pagar contas, porque estava habituada a fazer um ordenado no final do mês. Eu tinha alguns pacientes já, não é? Mas isso, será que ia Lá chegar? Será que está, não ia? deixar o certo pelo incerto. Completamente. E digo-te uma coisa engraçada, e foi quando eu deixei de trabalhar por conta de outra em que, na altura, decidimos. Eu disse, para ser é para ser. Eu confio muito mesmo. E também, assim, confio e também sei que tem Loucura! capacidade. Porque se nós formos atrás, eu acredito que se nós acreditarmos e formos atrás, as coisas Sim, acontecem. sim, a força do Agora, a pensamento, sim. força de pensamento, e não é só uma questão de ação, é porque uma pessoa que não acredita em algo não se vai esforçar para chegar lá. É, se me dizeres, pões aqui 200 quilos, Raquel, levanta 200 quilos. Eu nem vou tentar, porque eu sei que eu não consigo, não é? Eu não acredito que consiga. Claro. Agora, quando eu sei que dentro, óbvio, lá em coisas malucas, não é? Mas aquilo é viável, é possível, eu tenho capacidade para o fazer e eu vou me esforçar muito até eu conseguir. Então, óbvio que eu esforcei muito, eu trabalhei muito, não é? Comecei a fazer workshops todos os fins de semana. Eu ia fazer workshops, andava com uma mala gigante daquelas de porão, eu fazia workshops de cosmética, ensinava a fazer pasta de dentes, desodorizantes, ensinava a fazer shampoo, sabão, cosméticos. Então eu fazia todos os fins de semana, eu tinha de ganhar dinheiro, não é? É um bocadinho por aí. E esse foi o meu maior medo, a nível financeiro. Será que eu vou conseguir? Mas era aquele, será que, tipo, não duvides, eu vou conseguir, mas será, O naqueles que é que segundos? aprendeste sobre ti? Olha, aprendi a confiar mais, mas é um pau, que estamos no processo. Óbvio que há coisas que eu gostaria de fazer agora que penso, será que eu consigo? Confio, confio. Acredito que somos seres em evolução e, Claro, portanto, claro. nunca Mal era, estamos. se eu achava se eu achava que estava já tudo aprendido, não estava aqui a fazer nada, não é? E eu acho que aprendi a confiar, aprendi que se eu estiver a fazer aquilo que realmente me faz vibrar, não tem como dar errado. Quando nós fazemos aquilo que nos faz vibrar, há um bocadinho, o corpo vibra. Se estiver a trabalhar mais, eu trabalho mais, mas eu vou fazê-lo com gosto. Não é? Exatamente. Por exemplo, eu gosto muito de dar aulas, vou dizer que me apetece sempre dar aulas. Neste momento, as minhas aulas são todas online, mas eu sento-me em frente ao computador, começo a dar aulas. Ainda ontem, eu tive 2 horas e meia a dar aula, era 1 hora. Dizer que devia-me controlar, mas pronto, depois tenho lá as pessoas, eu quero ajudar, mas eu vibro com aquilo, sabes? E acontecia quando eu trabalhava, eu estava à espera das 6 que vai me vir embora, não é? Por isso a pessoa está. Vou partilhar aqui
uma vivência pessoal. Portanto, eu todo este trabalho que eu estou agora a desenvolver, e que está muito focado nos processos de transição, resultam muito de vivências pessoais. Hum, e que eu tive alguns processos, grandes processos de transição ao longo da minha vida. Mas o que mais me marcou foi o último, porque foi o que eu mais, portanto, a fase em que eu mais informação tinha, mais sensibilidade tinha para estas questões da saúde emocional, até da saúde espiritual, e no entanto não fui capaz de ouvir o meu corpo. E não fui capaz ao ponto de me deixar arrastar para uma depressão. Ahm, e que foi feia, porque eu ainda estive bastante tempo a ser medicada, antidepressivos e enfim. Como é que isto acontece? Como é que uma pessoa com consciência, com formação, sensível a todas estas áreas do comportamento humano, do nosso cérebro, das emoções, como é que isto acontece? Isto aconteceu-me a mim. Como é que, na tua opinião, isto acontece? Acontece a ti, acontece a mim, porque nós continuamos a ser seres humanos, não é? E às vezes eu estou nas aulas ou até em consultas e digo assim: deixa-me dizer em voz alta, eu estou a falar em voz alta, não é? Mas deixa-me dizer em voz alta para eu ouvir também. Porque eu acredito mesmo nisso, nós somos seres humanos e vamos continuar a ser seres humanos com as nossas capacidades, os nossos conhecimentos, e muitas vezes eu também digo, é muito bonito de dizer, fazer é diferente. E sabes que aquilo que eu me apercebo é que as pessoas que mais dificuldade têm nestas situações são aquelas que mais conhecimento sobre o assunto têm também. Eu tenho pacientes que trabalham Ok. nestas áreas e são os mais difíceis. E eu própria também percebo isso, porque há determinadas situações que eu sei o que fazer, sei como fazer e fazê-lo. Há aquele ditado: Santos da casa não Não fazem fazem milagres, milagres. não Portanto, é? qual é, isto é verdade, para as pessoas não acharem, não, aquelas pessoas super evoluídas, não, nada disso, somos todos iguais. O que é que eu acho que aqui muda um bocadinho? É a nossa consciência. E a nossa consciência que temos de fazer algo diferente se não estamos bem com aquilo que está a acontecer agora. Exato. E quando eu uso, e a partir do momento que usamos a aromaterapia, vantagem. Temos de trabalhar muito bem a parte emocional, que nos ajuda a ir à origem emocional, não é? Dessa falta de confiança, desse sentir perde-se a sensação de pertença, da pessoa estar perdida, não sabe o que é que há de fazer da vida. Óleos essenciais nós conseguimos trabalhar essa parte emocional. Então há aqui uma ferramenta que nos ajuda. Agora, não é magia, não é? Isto é todo um processo até de psicoterapia que podemos fazer. E aí eu entender que sei, eu sei como fazer, tenho de aplicar o meu conhecimento, porque aquilo que às vezes acontece, eu digo isto, já me aconteceu a mim, por exemplo, meditação é algo que faz parte do meu dia a dia. Posso dizer que nos momentos onde eu mais precisei de meditação, eu sabia que tinha de meditar. Então, tu tens às vezes de te impor a ti Exatamente. própria. Porque quando temos alguém de fora a dizer faz isto, 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 eu costumo dizer que é quase como ir à nutricionista. Tenho uma amiga que é nutricionista e eu gostava de ir lá, não é que ela me fosse dizer nada de novo, que eu sabia o que ela me ia dizer, mas ter um polícia, sabes? Quando nós sabemos as coisas, dizemos, mas não preciso de ir a ninguém porque eu já sei as coisas. Nós Quando eu precisamos. preciso de ajuda, eu digo assim, eu ajudo muita gente. E às vezes eu ajudo pessoas com problemas bem mais complicados do que o meu. Sabes Mas que foi quando assim que eu vim para o mundo das terapias. Portanto, acontece. eu nessa fase recorri a. Portanto, estava medicada, antidepressivos, medicação para dormir, mas a dado momento senti que não era suficiente e, portanto, olha aquilo que falávamos há pouco. E recorri precisamente à psicoterapia, que foi incrível. E foi assim que eu Life entrei para change, não esse é? mundo, foi completamente. Game changer mesmo. Pois é. E foi nessa fase que eu entrei para este mundo. Despertei para o mundo das terapias, Está portanto. aí o para quê da depressão. Exatamente, exatamente. Não é? Acredito mesmo que sim. Portanto, eu no processo de cura encontrei, digamos, o que é hoje a minha vida e que Encontraste encontrei-me. É mesmo isso. É mesmo isso. muito Quem é giro. hoje a Raquel Albuquerque?
Verdade, eu acho que sou a mesma pessoa que era há 40 anos atrás. Aqui a questão é com um conhecimento diferente do que atrás, porque tenho vivências, não é? Muitas vivências, muitas experiências. Acredito que em termos de essência, eu acho mesmo, acho, claro que as pessoas à minha volta poderão dizer, acho mesmo que não mudei nada. Agora, mudei em termos de comportamento. Sentes que estás alinhada contigo própria, com a tua missão de vida ou com o teu propósito, Sinto que me como lhe estou queiras a chamar? alinhar cada vez mais, não é? Porque eu acredito que isto também seja sempre. Um Chegamos a processo. um ponto e queremos mais, isso é bom. Mas aquilo que eu sinto é que, a partir do momento que eu percebi que a diferença era olhar para dentro, e há momentos da vida e nós esquecemos-nos disso, e a vida parece que complica mais, quando tu tens essa capacidade de perceber, ok, eu vou olhar para dentro, realmente é que conectamos com o próprio, as coisas começam a curar-se, não é? As nossas feridas, os nossos traumas, tudo. A nossa vida externa é um reflexo das coisas mal trabalhadas. Na verdade, eu sou exatamente a mesma pessoa com a mesma E essência. que grande saco nós temos de coisas mal Ixi, trabalhadas dentro de nós, sim, não é é? verdade. Mas eu acho que isso também é importante nós termos essa consciência e trabalhar. Não é eu andar a mexer no passado, não há essa necessidade se isso não tiver a ver com a nossa vida atual. Agora, o que eu vejo muito até em consulta, mesmo na minha vida, não é? Óbvio que tenho coisas ainda a trabalhar, que é as pessoas sofrem muito hoje em dia coisas que estão lá atrás. E às vezes têm problemas de saúde graves, ficaram lá atrás por resolver. E às vezes é importante nós percebermos que o corpo está-nos a trazer essa informação para quê? Para ir lá e fazer essa coisa. Que é eu Lá perceber está, os tais sinais que o corpo dá, não é? sinais, não é? É como se fosse um painel de um carro que tem as luzinhas a piscar, a apitar, eu posso chegar lá e cortar o fio e aquilo vai deixar de apitar, mas o problema vai continuar lá. É aquilo que a maior Exatamente. parte das pessoas faz, não é? Estão em situações profissionais completamente desalinhadas com elas próprias, doentes, tipo, ou imagina, basta às vezes ficarem constipadas todos os meses, ficam com infecções urinárias todos os meses, tomar antibióticos, estão à consulta a tomar antibióticos todos os meses, uma vez, a desenvolver problemas lógicos associados a mágoas mal resolvidas. A pessoa não, às vezes não tem esse entendimento que é o corpo que está a dizer: olha, olha para mim. Se nós não dermos atenção ao nosso corpo, ele começa a gritar mais alto. Então, quanto mais grave é a doença, quer dizer que ela já está a gritar há muito tempo. Nós é que, eu costumo dizer, Exatamente. varremos para debaixo do tapete, deixamos lá, mas esquecemos que um dia nós vamos tropeçar naquele tapete, não é? Que tem Alguma uma coisa que diferente. tu hoje olhes para trás e digas assim: jamais voltaria a aceitar uma situação destas, coisa destas. Sim, eu durante muito tempo eu tinha dificuldade em colocar limites nas pessoas, porque eu não sabia não. Ai, tive muito a ver com os meus traumas, com as minhas, não é, com os meus padrões emocionais associados. Hoje em dia, como já trabalhei grande parte deles, não todos, work in progress, é muito mais fácil para mim dizer que não. Nunca mais aceitaria situações que eu aceitei lá atrás, não é? De subjugar a determinadas situações onde não faria sentido, mesmo a nível profissional. Trabalhar por conta de outrem, neste caso, para quem acaba por ter um bocadinho mais de liberdade quando começamos a trabalhar eh, nossa conta, não é? Mas depois tem aquela questão que é o quê? Bonito, mas também traz a responsabilidade, contas para pagar, todas essas coisas. E agora, como é que é? Como é que nós vamos fazer? Será que eu consigo dar conta? Acredito. Eu acredito que sim, é confio. Vai com medo, vai, mas vai com medo mesmo, não é? É um bocadinho por aí. Acho que, assim, de uma forma muito resumida, é isso. Sentes que quando fizeste essa tua transição de engenheira agrónoma para a aromaterapia, foi um recomeço? Eu acho que nunca é um recomeço, porque tu não esqueces o que tu tens até ali, não é? Eu acho que é um alinhar delas. Recomeço, sim, óbvio que é um recomeço de forma, vá, assim, teoricamente é um Ok. recomeço, mas tudo aquilo que eu aprendi até ali, até ao caixote de lixo. A verdade, deu-me muito jeito, não é? E até podia ser uma área completamente diferente.
Nunca é do zero. É um recomeço, mas não é do zero. Começar não é começar de novo, não é ir ao zero, É isso. é evoluir a partir do momento onde estás, É não uma é? mudança de direção. Exatamente, Porque tu não vais voltar ao zero, tu vais pegar em tudo aquilo que fez parte do que te levou até aquele momento, à tomada de consciência que exatamente, querias mudar, porque exatamente. senão, não é, o começar do zero ias outra vez para o mesmo sítio, porque não tinhas o conhecimento que tinhas lá atrás. Eu acho que é um alinhar de velas, não é? Vais no teu barquinho e vais alinhando as velas de acordo com o que o vento te vai Esse foi o teu proporcionando. maior recomeço? Foi esse a nível profissional e depois, há cerca de 2 anos, a nível pessoal também, tive de começar quase do zero a nível profissional por questões pessoais e foi também um recomeço que tu dizes: "Ok, é isto que eu preciso, é isto que a vida me está a trazer, então eu tenho capacidade para dar a volta, eu tenho capacidade para ficar cada vez mais alinhada com aquilo que eu sei que é melhor para mim". É muito já de fazer as coisas pelos outros, estamos a fazer. O que é que hoje dirias à Raquel engenheira? Confia mais. Eu ainda tenho um bocado, não é? Eu confio, mas eu naquela altura, eu acho que se eu tivesse é sempre o se, não é? Porque na verdade as coisas aconteceram no momento que tinham de acontecer. Se eu tivesse confiado mais em mim, este curso podia ter começado mais cedo. Mas no momento que tinha de acontecer, eu também acredito que às vezes as coisas chegam até nós mais cedo, nós não estamos preparados para elas. Acho que é principalmente o confia. Confia, acredita em ti, tipo, vai à luta que não tem como correr mal. E se tivesses que dar um conselho a quem nos está a ouvir, qual seria, Raquel? Façam aquilo que faz vibrar, que faz o vosso coração vibrar, porque há forma de dar errado. É isso mesmo. Uhum. Olha, Raquel, foi um enorme gosto ter-te aqui. Foi um prazer ouvir a tua experiência. Saímos daqui mais enriquecidos com a tua perspectiva. Ahm, Mais uma vez, muito obrigada por teres, de facto, aceito o meu convite. Ok? E agora, antes de terminarmos, eu gostava de lançar aqui um desafio a quem nos está a ouvir, que passa por isto, hoje, amanhã, durante esta semana, parar, sem distrações, sem telemóvel, sem preocupações, parar e ouvir o nosso corpo. Portanto, perceber o que é que o corpo está a transmitir, escutar os sinais que estão a receber, porque o corpo, de facto, diz-nos tudo, dá-nos os sinais todos. Nós é que andamos tão focados nos problemas e no dia a dia, hum, que nem nos apercebemos. Fica o desafio, ok? Antes de terminarmos, eu gostava, de trazer aqui um momento que vai fazer parte de todos os nossos episódios, de todo da nossa primeira temporada, que é uma leitura para reflexão. Aqui eu chamei cartas ao entresser, mas é para reflexão. E então eu vou partilhar. Há momentos em que insistimos em pedir respostas à vida. Talvez a vida esteja apenas à espera que nós façamos uma pausa. O corpo é e foi sempre o nosso melhor amigo. E foi sempre o mensageiro mais fiel daquilo que a nossa alma não consegue traduzir em palavras. Talvez hoje não precises de mudar tudo. Talvez precises apenas de começar a escutar, parar e escutar. Porque entre quem foste e quem ainda te estás a tornar, há um espaço, há um processo, uma transição. Esse espaço é o entre-ser. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta conversa. Se gostaram, subscrevam o nosso canal.
Se isto fez sentido para vocês, partilhem com alguém que possa estar a precisar de ouvir esta conversa. Eu sou Isabel da Fonseca, tivemos a Raquel Albuquerque connosco. Até ao próximo episódio.